só para deixar esclarecido, é Gontijo, tá? Eu não consigo falar Gontijo. Fabrício, eu vou falar, cara. Eu vou falar o Gontijo, te dá um up a mais. Saudações caríssimos, é com demasiado júbilo que coletivamente vamos apresentar nosso trabalho aqui para vocês no Congresso. Infelizmente, por uma questão de logística, não haverá possibilidade que comparecemos até a cidade de Franca pelo fato de residirmos em Uberlândia e demais acontecimentos, mas a gente espera que com esse vídeo essa presença não física possa ser supracitada, ou melhor, substituída, e mesmo assim a gente possa cumprir com todos os requisitos e a intenção que a gente tem de propor o trabalho para vocês. Bom, a gente já queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes no primeiro Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico e Social. Agradecer de modo particular a todos os membros do Grupo de Estudo e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico e Social. E, principalmente, agradecer a todos o curso de Direito da Universidade Estadual Paulista, Unesp, pela iniciativa de efetivar esse congresso, que deve ser cada vez mais incentivado, e eu espero que se solidifique perante a seara dos eventos que a universidade dispõe para toda a comunidade acadêmica e também a sociedade de modo geral. Bem, meu nome é Marcelo Estevam, atualmente eu estou no 6º período na Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis da Universidade Federal de Uberlândia. Ao meu lado, Fabrício Gontijo, 7º período da Faculdade Pitágoras aqui de Uberlândia, e como nosso orientador, o professor Dr. Ricardo Padovini Pletti, que tem contribuído muito para a execução do nosso trabalho. Bem, o título do nosso resumo é o seguinte: Trade Ideias no Brasil, perspectivas gerais e a imprevisibilidade de sua regulamentação. Agora o Fabrício vai fazer uma explanação introdutória e também enumerar definição perante esse instituto, e assim a gente dá seguimento ao resumo. Bom, saudações a todos presentes no Congresso, nesse primeiro Congresso de Propriedade Intelectual. É com enorme prazer que eu, Marcelo, o nosso orientador Ricardo, estamos expondo o nosso projeto de pesquisa nesse evento. E bom, indo direto ao ponto, porque o nosso tempo é bem curto, o nosso tema trata do Trade Dress no Brasil, trazendo as suas perspectivas gerais até chegar na questão da imprescindibilidade de regulamentação, que é um ponto bastante importante. A nossa intenção com esse projeto de pesquisa é produzir conhecimento científico acerca desse assunto que ainda carece de produções científicas sobre nas mais variadas fontes de pesquisa. Pois bem, o nosso tema, o Trade Dress no Brasil, se insere num contexto onde, a partir de algumas análises que nós já fizemos sobre o tema, é nítido que a nossa sociedade atual ela é altamente consumista e o mercado consumidor se torna, consequentemente, altamente competitivo. Então, dentro desse contexto de competitividade, os empresários adotam estratégias de forma a distinguirem os seus produtos no mercado consumidor. Não só os produtos, o serviço e o estabelecimento comercial também. E nessa busca pela distintividade, os empresários estão investindo e trabalhando fortemente em ações de modo a se estabelecer uma comunicação não apenas, mas principalmente visual com os consumidores, no intuito de quê? De conseguir a atenção do consumidor por seu produto, serviço ou estabelecimento comercial, de forma que este consumidor prefira escolher o seu produto, o seu serviço ou o seu estabelecimento comercial, em vez de escolher o do concorrente. Então, há esse conjunto de elementos, principalmente visuais, que tem por objetivo distinguir determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial. A doutrina da propriedade intelectual, bem como a jurisprudência pátria, tem denominado de Trade Dress, ou como nós chamamos aqui no Brasil, conjunto imagem. O que vem a ser esse conjunto imagem? Podemos definir esse conjunto imagem como sendo um conjunto de elementos principalmente visuais que tem por intuito distinguir determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial no mercado consumidor. Ou, como dizem alguns doutrinadores, é o look and feel, ou seja, é o ver e sentir de determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial. Então a gente pode concluir que o conjunto imagem é basicamente a forma pela qual determinado produto, serviço ou estabelecimento comercial é apresentado ao consumidor. Entretanto, apesar da sua importância, que é nítida, esse instituto ainda não conta com uma regulamentação expressa no nosso ordenamento jurídico, ficando à mercê, nos casos que chegam ao judiciário, do juízo subjetivo do julgador, porque não conta com uma regulamentação expressa. Mas, apesar de não ter essa regulamentação expressa, conforme poderemos ver mais adiante na nossa apresentação, esse instituto ainda tem conseguido uma certa proteção a partir de outros dispositivos previstos no nosso ordenamento jurídico. Então, o nosso projeto de pesquisa
tem objetivado, basicamente, trazer as perspectivas gerais sobre o tema, bem como analisar os requisitos que têm sido utilizados pela doutrina e pela própria jurisprudência para se enquadrar determinado ato, por exemplo, em uma violação ao trade dress, bem como estamos apurando também a forma pela qual se mostra mais plausível para que determinado instituto seja regulamentado no nosso ordenamento jurídico, sem prejudicar a livre concorrência que se espera e que é legalmente prevista na nossa Constituição Federal. Então nós estamos partindo basicamente de análises bibliográficas e documentais, entre outras que serão expostas agora para vocês com o Marcelo. Bem, como o Fabrício acabou de dizer, a gente vai partir de dois elementos da metodologia. O primeiro é a revisão bibliográfica, a partir de doutrinas relacionadas ao trade dress com o direito empresarial, tanto nacional como também do estrangeiro, bem como também a análise qualitativa de dados, com base em quê? Nas jurisprudências, como por exemplo, em relação ao caso que ocorreu recentemente entre a Chinebox e a Winebox, duas empresas do segmento alimentício, na qual a Winebox foi acusada de fazer com que seus elementos, desde como por exemplo forma de embalagem e outras denominações, fossem parecidas com a da Chinebox, e também em relação a Spoleto e a Geppetto, que a Geppetto foi acusada de imitar o layout da Spoleto. E todo esse contexto sobre o método dialético. Bem, no que tange aos resultados, a gente viu que há uma ausência de uma legislação específica em relação ao trade dress no Brasil. E no que tange à lei de propriedade industrial, apesar de existir alguns atos tipificados que vão em confronto com a concorrência desleal, em relação ao preceito do trade dress, não há nada expressamente que proteja as empresas em relação ao conjunto imagem. Outro resultado que a gente teve até o momento com a pesquisa foi que, para que certa prática seja enquadrada como trade dress, há necessidade de que dois requisitos sejam preenchidos, como a necessidade de ocorrência de confusão perante o consumidor médio e também que aconteça um aproveitamento parasitário. Essa confusão perante o consumidor médio, ela está diretamente relacionada às pessoas que, querendo ou não, tenha certo baixo nível de instrução educacional e cultural, porque a gente deve presumir que elas estão numa situação de vulnerabilidade e que devem ser protegidas para não, quando for no mercado, por exemplo, comprar determinado produto achando que é determinada empresa simplesmente relacionada à cor ou forma que ele se apresenta. Outro resultado que a gente teve foi que o trade dress ele foi criado para proteger os consumidores e também de equívocos, podemos dizer, e também para gerar uma certa segurança jurídica aos empresários, para preservá-los de uma concorrência injusta e, querendo ou não, promover um equilíbrio entre a livre concorrência. Bem, como o tempo é curto, a gente já vai estando para a finalização do exposto aqui na apresentação, e a gente viu até o momento com a pesquisa que é notável que a necessidade de uma regulamentação deste instituto no cenário nacional, do que tange ao direito empresarial pátrio. Especialmente pelo fato do tecido social dos vulneráveis, podemos dizer, não ser apto a distinguir determinados produtos ou serviços. E também essa regulamentação do trade dress frente ao ordenamento jurídico, ela deve acontecer para que a gente esteja numa perspectiva de paridade com outras nações, como por exemplo os Estados Unidos, que já garante, claro, sob a perspectiva deles, que garante a proteção frente ao fenômeno do conjunto imagem, que é o trade dress. E também, a partir disso, com essa regulamentação, vai garantir uma tutela normativa a esse instituto e, como a gente já disse, vai fomentar a segurança desde os empresários, como também aos consumidores. Bem, então a partir de tudo que foi apresentado, a gente já vai finalizando e gostaria de agradecer a oportunidade que a gente está tendo de participar, ainda mais em vídeo, com vocês perante esse congresso. A gente queria deixar, se caso alguém tenha a ideia de contribuir com a gente, comentar, independente do modo, pode procurar com os membros do grupo, que certamente eles vão oferecer o e-mail nosso para vocês, para que nos mandem feedback sobre. E também a gente torce para que esse congresso ele se solidifique
principalmente em questão para que saia das capitais e se solidifique no interior do país, como por exemplo em Franca, em relação à Unesp, e a gente deixa à disposição para uma possível integração entre Unesp, UFO e também a Faculdade de Pitágoras de Uberlândia. Você quer fazer um agradecimento final, Fábio? Então, gostaria de agradecer à comissão científica e a todos que colaboraram para a organização desse evento e agradecer principalmente pela oportunidade que disponibilizaram para nós estarmos enviando nosso projeto de pesquisa que está em andamento através desse vídeo que infelizmente vai suprir a nossa ausência no evento. E dizer que esse tema ele é bastante importante, tem muito para colaborar para a produção científica acerca desse tema que ainda é muito recente se comparado aos outros institutos existentes na nossa sociedade. Então, muito obrigado pela colaboração de vocês e pela oportunidade. Até mais.